Graça e paz, eu sou o pastor Eduardo e hoje eu tenho uma palavra direta do trono de Deus. Palavra essa que encontrei inserido no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a seguir do verso 37 ao verso de número 39, que tem como epígrafe desse texto as primeiras conversões, que diz o texto: E ouvindo ele isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Verso 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão de longe, e a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, o chamar. E hoje estaremos ministrando uma palavra subordinada ao tema: a promessa de salvação é para toda a casa. Você creia que através dessa palavra o Senhor tem poder para salvar toda a sua casa. Mas nós entendemos também que o Senhor, dentro desse contexto, ele continua sendo o mesmo. Ele continua salvando, ele continua libertando até nos dias de hoje. E nesse texto nós aprenderemos com a igreja primitiva 3 segredos fundamentais para que uma família possa ser uma verdadeira família ganhadoras de almas. Porque sabemos que não só ganhamos almas através das palavras, mas principalmente dos nossos testemunhos. E o que veremos aqui nesse texto é a primeira estratégia que a igreja primitiva tinha naquela época para alcançar as promessas do Senhor, que era para toda a casa, tanto para os que estão de perto como para os que estão de longe, era que eles eram perseverantes. Mas pastor, como? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o verso de número 42, que declara: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja que coisa maravilhosa. E nos dias atuais, nós queremos inventar tantas coisas para ganharmos almas. Luz de fumaça, queremos fazer coisas que, ou seja, sair da simplicidade, pois a palavra declara que o nosso Deus ele é simples, e vemos que o sucesso da igreja primitiva e das famílias da igreja primitiva é que eles eram perseverantes, mas o mais importante, eles eram perseverantes aonde? Na doutrina dos apóstolos. Principalmente, eles viviam em comunhão, eles tinham partido o pão e principalmente, queridos, a oração. Sem oração é impossível fazermos a obra de Deus e principalmente impossível ganharmos almas. Em segundo segredo da igreja primitiva para ganhar almas, eles tinham temor a Deus. Irmãos, temor não é ter medo. Temor é uma coisa que nós temos que sentir por saber a soberania, o tamanho do nosso Deus, porque sabemos que quando temos o temor de Deus, nos evita de fazer muitas coisas que não agradam ao Senhor. Então, um dos primeiros segredos da igreja primitiva é que eles tinham temor. Veja no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, verso 47, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam através dos apóstolos, porque eles tinham o temor de Deus. Tudo que era feito era para Deus, era um temor de fazer o melhor para a obra de Deus. E o terceiro segredo, e encerrando essa mensagem, de como aquela igreja primitiva, através das suas famílias, ganhavam almas, é que eles não só pregavam, como viviam a palavra. O que está acontecendo nos dias de hoje? Por que não conseguimos atingir as famílias? Por que não alcançamos almas para o reino de Deus? Tamanho como era aquele tempo da igreja primitiva. Porque eles não só pregavam, como também viviam a palavra. Existe uma palavra muito linda de um sábio escritor que ele declara: pregue o evangelho, se necessário for, então use a palavra. Ou seja, antes da palavra, primeiro o seu testemunho. Que testemunho a sua família ela tem dado da sua vizinhança? Que testemunho os seus familiares têm dado no trabalho? Que testemunho a sua família tem
tem dado até mesmo no corpo da igreja. Então aprenda isso, que a igreja primitiva, eles não só pregavam, mas como viviam a palavra. Falavam, pregavam de amor, viviam amor. Falavam de unidade, viviam unidade. Falavam de perdão e exerciam o perdão. E agora, a conclusão desse texto, que Deus vai encher a sua família de graça para ganhar muitas almas para o reino. Mas como você pode confirmar isso? Atos capítulo 2, verso 47. Eles faziam o quê? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. E verso 41, e de sorte que foram batizados os que de bom grado, não por força nem por violência, receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Irmãos, então veja que hoje Deus tem poder para salvar o seu vizinho, a família dos seus vizinhos da direita, a família do seu vizinho da esquerda. Basta tão somente usarmos os 3 segredos que está inserido na palavra do Senhor da igreja primitiva. Quais são eles, pastor Eduardo? Primeiro, eles perseveravam, eram perseverantes na palavra. Segundo, eles tinham temor de Deus. Em terceiro, eles não só pregavam, como viviam a palavra. Então que hoje nossa casa, ela possa ser atingida, para que possamos entender que as promessas de salvação é para toda a nossa casa, tanto para os que estão de perto, como para os que estão de longe. Oremos a Deus comigo. Amantíssimo e glorioso Deus, a Ti louvamos, ó Pai, por essa rica e gloriosa palavra, para que possamos entender, ó Pai, que as promessas, Senhor, de salvação é para toda a casa, e principalmente tanto para os que estão de perto como para os que estão de longe, mas para que possamos entender, ó Pai, as 3 estratégias da igreja primitiva, a qual o Senhor tem dado no dia de hoje, que eles eram perseverantes, que eles temiam o Senhor e que principalmente não só pregavam, mas viviam a sua palavra. Por isso, ó Pai, ajuda cada familiar a viver verdadeiramente a palavra, para que possamos ganhar muitas almas para o seu reino. É o que te pedimos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por isso, curta, compartilhe, inscreva-se em nosso canal.